Olá! Você sabia que para aliviar o estresse utiliza-se a massagem relaxante com o paciente deitado de barriga para cima e de barriga para baixo? Ou seja, em decúbito supino e decúbito prono. Bem-vindo a uma nova aula do curso de massagem relaxante da Eduting Academy. Aqui vou te explicar o passo a passo da massagem para aliviar o estresse em um paciente na posição supina, ou seja, de barriga para cima. Vamos começar! Neste vídeo, você iniciará a parte prática deste curso. Aqui vou te mostrar como ajudar seus pacientes a aliviar o estresse, esse sentimento tão comum que afeta a nossa saúde em geral. Com a ajuda da paciente, explicarei passo a passo as manobras, movimentos e técnicas que você deve realizar. Iniciaremos realizando a manobra ou técnica de deslizamento nos membros inferiores. Já com o paciente deitado na maca em posição supina ou de barriga para cima, nos posicionaremos na parte inferior da maca, ou seja, iremos em direção caudal cefálica, desde os pés até a cabeça. O que faremos é colocar um pouco de óleo em nossas mãos e aquecê-lo antes de aplicá-lo sobre as pernas do paciente. Quando sentirmos que a temperatura aumenta em nossas mãos, colocamos as mãos sobre o paciente desde os pés até as coxas. Realizaremos as 3 manobras escolhidas para este sintoma, iniciando com a técnica de deslizamento. Deslizaremos as mãos com um movimento suave desde os pés até as coxas. Simulando carícias. Podemos repetir de 10 a 15 vezes, ou até sentirmos que a temperatura aumenta. Em seguida, iniciaremos a técnica de fricção, utilizando as polpas dos dedos e realizando movimentos circulares desde os pés até as coxas. Lembremos que os movimentos devem ser suaves e uniformes, sem causar dor. Da mesma forma, repetimos de 10 a 15 vezes, ou até que a temperatura na pele do paciente aumente. Continuamos com a técnica de amassamento. Não esqueçamos que, entre uma mudança e outra de técnica, não devemos perder o contato físico com o nosso paciente. Ele deve continuar sentindo nossas mãos sobre sua pele. Realizamos movimentos circulares de levantamento e deslocamento do ventre muscular, desde os pés até as coxas. Simulando um amassamento sem gerar força nem profundidade no movimento. Subimos até as coxas por suas bordas laterais. E depois retornamos pelas bordas internas das pernas.
Da mesma forma, repetimos de 10 a 15 vezes. Ou até que a temperatura aumente. É importante que a temperatura aumente, pois isso ajuda na relaxação do paciente. Finalizamos com a técnica com a qual iniciamos a massagem. A técnica de deslizamento, ideal para abrir e fechar a massagem relaxante. A técnica de deslizamento consiste simplesmente em deslizar nossas mãos sobre a musculatura ou os membros do paciente, simulando carícias com movimentos muito suaves. Cada vez que formos finalizar uma massagem relaxante em um segmento corporal, devemos sempre selá-la com a técnica de deslizamento. E assim, o paciente ficará completamente relaxado. Seguimos agora posicionados na cabeceira da maca do paciente. Com ambas as mãos, iniciamos a técnica de deslizamento. Aquecemos previamente nossas mãos com um pouco de óleo, até que a temperatura aumente. E as posicionamos desde as clavículas, abrangendo ombros e braços até as mãos. Em ambas as direções. De proximal a distal e de distal a proximal retornamos. Lembremos que a técnica de deslizamento é muito suave, na qual vamos deslizar nossas mãos sobre o paciente, simulando carícias. Repetimos de 10 a 15 vezes, ou até que o segmento corporal ganhe temperatura. Finalizando a técnica de deslizamento, continuamos na mesma posição com a técnica de fricção, utilizando apenas as polpas dos dedos. Realizamos movimentos circulares, abrangendo toda a área até as mãos do paciente. Da mesma forma, iremos da região proximal. E quando chegarmos a essa área, de proximal a distal. Ou seja, desde o pescoço ou as clavículas até as mãos. Repetimos, assim como na manobra anterior, de 10 a 15 vezes, até alcançar o aumento da temperatura corporal do nosso paciente. Lembremos que o paciente não deve sentir dor, não deve haver nenhuma incomodidade quando geramos o calor suficiente, já teremos relaxado essa área. Abrangemos clavículas, ombros e braços, antebraço, punho e mão.
E agora aplicamos a técnica de amassamento sobre esta área. Com a mão aberta, deslocamos desde o pescoço, clavículas e ombros até os braços do paciente. Lembremos que a técnica é levantar e deslocar os segmentos musculares de toda a área que vamos abrangendo. Esta técnica é um pouco mais profunda, mas não deve gerar dor. Levantamos e deslocamos e levantamos. E deslocamos. Repetimos que, entre técnica e técnica, não devemos perder o contato físico com o paciente. Repetiremos de 10 a 15 vezes, sem perder o contato físico. Notamos que nesta área há muito mais levantamento e deslocamento, pois há muito mais massa muscular do que na região do antebraço ou na região do pescoço e do peito. Depois de ganhar temperatura, vamos finalizar com a técnica com a qual iniciamos a massagem, que é a técnica de deslizamento. Finalizamos acariciando o paciente em ambas as direções, sem perder o contato. Esta técnica é muito suave. Apenas deixamos nossas mãos deslizarem. Se não deslizarem, você deve aplicar um pouco mais de óleo. Você deve simular carícias. E elas devem ser muito superficiais. Passamos para a última área com o paciente nesta posição. Aplicaremos 2 das 3 técnicas, deslizamento e fricção. Lembremos que o rosto é uma área muito delicada e sensível. Neste caso, para realizar uma massagem na região facial, utilizaremos a técnica de deslizamento e fricção. A técnica de amassamento não utilizaremos, porque é uma técnica muito profunda. Utilizaremos apenas as polpas dos nossos dedos para realizar a massagem. Iniciamos com a técnica de deslizamento, deslizando suavemente os dedos pelo rosto do paciente. Vamos utilizar apenas nossas polpas, realizando um movimento de deslizamento muito suave no queixo, nas bochechas e na testa. Vamos de baixo para cima, descemos pelo nariz até as bochechas e depois nos encontramos no queixo. Lembremos que a técnica de deslizamentos simula carícias. É uma técnica superficial com movimentos suaves e delicados. E nunca devo perder o contato com o paciente. Depois continuamos com a técnica de fricção, da mesma forma a realizamos com as polpas dos dedos,
Vamos fazê-la no mesmo sentido da técnica anterior, com movimento de deslizamento e círculos suaves. Lembremos que é uma técnica superficial. Abrangemos desde o queixo e vamos em direção às bochechas. Descemos e seguimos para a testa. Com um movimento muito suave e circular, o paciente não deve sentir dor. Abrangendo o nariz. Utilizo apenas 2 dedos e depois vou acrescentando os demais à medida que o rosto permitir. Subimos até a testa, descemos pelo nariz até as bochechas. Lembre-se de que você não deve perder o contato com seu paciente. O paciente não deve sentir dor. E vamos realizar de 10 a 15 vezes. Não é necessário gerar calor nessa área. Assim como aplicar óleo, apenas com suas mãos levemente oleadas e mornas é suficiente. E finalizamos com a técnica com a qual começamos, a técnica de deslizamento. Carícias de cima para baixo, sempre com as polpas dos nossos dedos, nunca perdendo o contato, muito suaves. Lembremos que essa técnica simula carícias. Não se preocupe se não puder fazê-la com toda a mão ou com todos os dedos. Trabalhe área por área. Se não puder fazer isso, você pode abranger a área do queixo, das bochechas e da testa sem perder o contato. Excelente trabalho! Agora você já pode melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes por meio da massagem relaxante. Nos vemos no próximo vídeo. Te espero!